Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 21 de maio de 2019. Tô de óculos escuros hoje porque tive assim um probleminha na vista, deu uma inflamada, mas tá tudo sob controle, né? E o pai tá cuidando de tudo. Mas isso é normal, fui no médico, ele falou que é normal por causa da cirurgia da catarata, que pode acontecer isso, tá? Mas tá tranquilo. Então, vamos dar continuidade, tá certo? Ontem eu não gravei justamente por isso, então eu preferi descansar, né, meu olho para poder gravar, né, continuar a gravação. Então, nós estamos aqui no Buscando Mais a Deus, do Silas Malafaia. Vamos continuar, tá certo? E ele deu aqui, né, o Jeremias 29:13, que a gente já leu, né, todo Jeremias, né, o capítulo todo de Jeremias. Deixa eu ver aqui, opa. Acho que assim tá bom, né? Isso, assim tá bom. Aí eu tô de óculos escuros para poder proteger, né, a minha vista da claridade, tá, amados, do computador, né? Então, vamos lá. Ele já falou aqui, deu o quinto, né, que ele sempre dá a numeração do que ele quer falar, né? Então, em quinto lugar, tá todo o meu coração voltado com prioridade para Deus, tá certo? Mas qual a prioridade que ele tá falando? A gente já leu Jeremias 29:13, né, que a gente virou o capítulo todo. Mateus 22, a gente leu o capítulo todo também. Mateus 6:33, a gente leu o capítulo todo, né? Então vamos ver aqui o Colossenses, do que se trata, Colossenses 3, 1 e 2, para ver o que se trata do Colossenses, né? Vamos lá. Eu acho que a gente também já leu o Colossenses todo. Se não me falha a memória. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Yahushua, procurem as coisas que são do alto, onde Yahushua está assentado à direita de Yahweh. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois eu acho que Colossenses a gente não leu todo não, tá? Mas vocês vejam que aqui ele está falando das coisas lá do alto. Ou seja, das coisas, quando Yahushua fala das coisas do alto, do espírito, né? E o apóstolo Shaul, que a gente conhece aqui por Paulo, ele está falando das coisas do alto, é das coisas do espírito, não é das coisas terrenas. Só que o Silas, ele está colocando esse versículo, né, esses dois versículos, para poder puxar para o lado terreno. Tá certo? Por quê? Porque tudo para ele é no físico. Eles pegam o físico para mostrar o espiritual. Isso não existe. O que é carne, o que, né, o próprio Yahushua falou para a mulher samaritana, como a gente leu. O que é carne, não, desculpa, falou para Nicodemos. A gente não leu Nicodemos, né? Já li em outros vídeos, mas nesse vídeo a gente não leu. Mas o que o Yahushua falou para Nicodemos o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então o que acontece? Tudo que a pessoa coloca do físico para o espírito, na verdade não é espírito. Porque o que a gente crê no espírito é no entendimento, a gente crê, não é a gente vê. E é por isso que a Yahushua disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Tá certo? Então, tudo que ele fala, ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Yahushua, procure as coisas que são do alto, onde Yahushua está assentado à direita de Yahweh. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Só que as coisas que ele fala nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, na verdade eles colocam as coisas terrenas como se fossem as coisas espirituais, porque eles não entendem do espírito. Ou seja, eles pegam um pão físico, corta em pedaços e pega um suco de uva e coloca em taças, né, em cálice, que eles falam cálice, e eles vão e transferem para o espírito, para o espiritual. Só que isso não existe, porque o pão que é Yahushua, ele é no entendimento, é quando a gente crê, você crê que ele é o pão vivo que desceu do céu, então você crê no entendimento, você não precisa pegar um pão físico e simular como se fosse o pão, o corpo de Yahushua. Tá certo? Como se fosse o pão que ele veio nos alimentar. Não, isso é no espírito. Esse pão é o que a gente está comendo agora, você comigo. Eu estou dando pão, né? E Yahushua está dando pão para nós. E nós estamos comendo no entendimento desse pão, que é o que? A palavra, que é o próprio Yahushua.
Tá certo? Então, quando ele fala aqui, mantenha o pensamento nas coisas do alto, é mantenha o pensamento no espírito, no que é do espírito. Mantenha o pensamento o quê? Você é o templo, não precisa mais de ir ao templo, de que Yahusha é o pastor, não precisa mais de você ouvir um líder religioso físico, mas e ouvir, sim, o que o espírito te fala no íntimo, que ele fala com cada um de nós. Quando nós cremos que nós somos o templo e não vamos mais a templo, ele fala conosco. Não precisa de uma pessoa falar sempre ali, ensinar de uma maneira errada. O que está acontecendo agora é que eu estou orientando a vocês a ir a Yahushua, porque ele é o caminho. Ele é a porta estreita. A partir do momento que a pessoa entende e vai para a porta estreita que é Yahushua, para o caminho que é Yahushua, o próprio Yahushua nos leva ao Pai. E o Pai passa a falar conosco, porque ele é Espírito e ele que habita em nós, o Espírito que habita em nós, e o próprio Espírito fala conosco, tá certo? Então vamos continuar aqui o que o apóstolo está falando. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Yahushua em Iahu. Veja, a nossa vida está escondida, está em Yahushua, escondida com Yahushua em Iahu, certo? Quando Yahushua, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória, ou seja, em esplendor. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Veja, ganância é idolatria. Quando a pessoa tem ganância, ela é idolatra. Por quê? Porque o dinheiro, quando a pessoa quer mais e mais e mais, assim, de maneira não ajudar o próximo, mas querer para si e não para ajudar o seu semelhante, para ajudar o faminto, isso é uma idolatria. Nós devemos querer para a gente ter para nós e para que nós possamos ajudar o necessitado. É isso que Yahweh quer. E não que a gente tenha para nós, só para ter para nós e não ajudar o próximo. Como o irmão Edinho falou ontem numa live, né? Que ele deu ontem essa live maravilhosa falando que a gente não deve ter somente para nós. Porque quando a gente tem só para nós, a gente passa a ser egoísta, porque a gente não tem para ajudar o próximo. Mas quando a gente tem para nós e condições de ajudar o próximo, é isso que Yahushua quer, que nós ajudamos ao próximo. Então vocês vejam, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, ou seja, de vocês, imoralidade sexual. Isso é o que? A nossa natureza carnal, natureza humana, porque a nossa natureza humana, ela tende para isso, para imoralidade sexual, para impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, tá certo? É por causa dessas coisas que vem a ira de Yahweh sobre os que vivem na desobediência. Por quê? Porque vivem no instinto carnal e não na vida do espírito, do entendimento. Porque quando a gente anda no espírito, no entendimento de Yahweh e de Yahushua, o nosso desejo carnal, ele é mortificado e o espírito, ele é vivificado em nós. Então é isso que ele está falando aqui, tá certo? Então aqui, por causa dessas coisas que vem a ira de Yahweh sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas que estão presas na religião, elas estão, na verdade, vivendo no físico, na carne, não estão no espírito. Porque esses líderes religiosos pegam tudo físico e passam para o espiritual. Então as pessoas estão vivendo uma falsa espiritualidade, no falso espírito. Mas quando a gente deixa o físico, o carnal, né, de uma religião e passa a andar no entendimento do espírito, então a nossa carne é mortificada. Qual é essa carne? O instinto carnal, que é a imoralidade sexual, a ganância, entendeu? Tudo isso, né, que ele falou aqui acima, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então isso tudo é mortificado, tá certo? Então é isso que ele está falando. Então as quais vocês praticaram no passado, ou seja, quando vocês estavam na religiosidade, que vocês estavam num falso espírito, que era o espírito do engano e do erro e da mentira,
quando costumava viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, ou seja, palavrão. Né? Por quê? Porque nós estamos mais na carne, nesse instinto carnal que nós temos como humanos, nesse instinto humano, mas nós agora estamos sendo guiados pelo Espírito. Então a gente abandona isso tudo, assim, de maneira natural, não uma coisa forçada, mas porque quando nós andamos no Espírito, o próprio Espírito faz com que o nosso ser carnal mortifique e o Espírito vivifique, tá certo? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, quando a gente anda nesse espírito, no entendimento, nós passamos a andar em conhecimento. Nós temos o quê? O conhecimento. Qual é? A imagem do seu Criador, ou seja, nós conhecemos a Ele. O seu caráter. E esse caráter que nós passamos a ter, porque é o próprio Espírito quem pratica o caráter de Yahweh em nós. Porque o próprio Yahushua disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, quando a gente vai a Yahushua e Yahushua nos leva ao Pai, o próprio Espírito é que pratica o caráter de Yahweh em nós, certo? Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Yahushua é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Yahweh, separado e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja, esses são o caráter de Yahweh. E é esse caráter que o Espírito ele faz transbordar em nós, que nós mesmos praticamos, mas não por nós, mas é o Espírito que habita em nós que pratica. Porque nós mesmos não podemos fazer nada, certo? E é através do Espírito de Yahweh que ele pratica esse caráter de Yahweh em nós. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Esse suporte-se uns aos outros, amado, não é suportar tipo, eu não suporto fulano, esse fulano é chato, eu tenho que suportar ele. Não, mas esse suporte-se uns aos outros ajudem uns aos outros, dê suporte, dê ajuda, dê auxílio. Tanto no espírito, de você exortar ele, de você falar: não, olha, nós somos de Yahushua, você é a igreja, de você sempre estar avivando a palavra que é Yahushua no próximo, como também fisicamente, de você dar auxílio, ajuda, se você puder, fisicamente, né, de um dinheiro ou de um mantimento, de alguma coisa que a pessoa esteja necessitada. Tá certo? Então, esse suporte é no auxílio, é na ajuda, tá certo? Então, vamos lá. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por que o amor é o elo perfeito? Porque Yahweh, ele é amor. Então, quando a gente está revestido de amor, nós estamos revestidos dele, do próprio Yahweh, que é amor. Que a paz de Yahushua seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Qual é o corpo? O corpo de Yahushua, que é no entendimento, onde nós somos o membro deste corpo, e Yahushua é o cabeça desse corpo, que conduz o corpo. Certo? Como a gente já leu, né? E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Yahushua. Veja, o que é para habitar em nós? A palavra de Yahushua. Por quê? Porque a palavra de Yahushua
Ele é a palavra. E a palavra que é Ele é que habite ricamente em nós, porque Ele é a palavra. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Yahweh em seus corações. Vejam, ensine uns aos outros e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria que Yahushua nos deu. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, no espírito, no entendimento, não no físico, mas no entendimento, no espírito, com gratidão, ou seja, agradecendo a Yahweh em seus corações, ou seja, em seu entendimento. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Yahushua, dando por meio dele agradecimentos a Yahweh Pai. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Yahushua, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando vocês fazem com amor, né, amando ao próximo como a si mesmo, né, então vocês estão fazendo, nós estamos fazendo ao próprio Yahushua. Ele mesmo disse, vim ser servo bom e fiel, porque eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive enfermo, tu foste me visitar, né? Estive nu e tu me vestiste, né? E aí muitos dirão a ele, mas quando nós estivemos com fome, com sede, nu, doente ou preso, ele dirá, em verdade vos digo que desde quando vocês fizessem um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então é isso, entendeu? Então é Yahushua, o Senhor que vocês estão servindo. Então é ele, quando a gente faz ao próximo, é o próprio Yahushua que a gente está fazendo, né? Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então veja, não haverá exceção para ninguém. Esta é a palavra, né, vinda de Yahushua, e que o Espírito falou através do profeta, do apóstolo Shaul, né, que a gente conhece por Paulo, em Colossenses 3, 1 e 2, que a gente leu o capítulo todo para se descontaminar do engano da religião, né, que os líderes religiosos fazem a gente pensar e acreditar de que está sendo Deus que está falando, mas na verdade é o Deus Terron, o Deus do engano, que fala através desses líderes religiosos, que não são pastores, como está escrito em João 10, que o único pastor verdadeiro e único é Yahushua. Então vamos continuar aqui o que o Silas está falando, certo? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui a mais, aqui um pouquinho, para a gente ver o que ele falou. Peraí. Vou botar aqui. 100. Hã? Aqui tem 5.000 pessoas. Hã? Como é que é? Quinto. Como é que se busca mais a Deus? Todo o meu coração voltado com prioridade para Deus. Presta atenção ao texto de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. O que Deus está falando é a prioridade para Ele. Aí você vai lá em Mateus 22:37, quando perguntar a Jesus qual é o maior mandamento. Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Sabe o que significa essas três coisas? Amar o Senhor meu Deus com todas as minhas emoções, com toda a minha consciência e com toda a minha mente. É priorizar Deus. Só, amados,
Opa, comercial é. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que Yahushua ele falou que o mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus, que é Yahu, que ele falou de Yahu porque ele estava anunciando Yahu, de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu entendimento, tá certo? E depois ele disse: e o segundo maior mandamento é este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui vocês estão vendo que tudo que a gente leu, que o Silas ele citou de João, né? Tudo que a gente leu, os capítulos todos, vocês estão vendo que Yahushua ele está falando do amor ao Pai, Yahu, e do amor ao próximo. Mas aqui o Silas ele não mencionou em nenhum momento o amor ao próximo. Ele só está falando do amor a Deus para dar a entender da pessoa ir para o templo buscar a Deus e dar dízimo e dinheiro, como ele falou de sacrifício. Da finança, do templo, ou seja, está tudo relacionado à religiosidade e aí a templo, e a dar dízimo de oferta no templo físico, entendeu? E buscar a Deus no templo físico, é isso que ele está falando. Mas na verdade, Yahushua falou assim: o novo mandamento vos dou, o mandamento é este, o maior mandamento: amarás a Yahu de todo o teu coração, de toda a tua mente, toda a tua alma, né? De todo o teu entendimento, beleza. E ele disse: e o segundo, como a gente leu em Mateus 22, ele disse: e o segundo maior mandamento é este, que a gente leu: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas aqui o Silas não vai falar em momento nenhum. Vocês estão vendo que, desde quando a gente começou a parte 1 do vídeo, desse vídeo que eu estou fazendo, dessa pregação do Silas, ele em nenhum momento falou em amor ao próximo. E a gente lê que sempre os apóstolos, primeiro Yahushua, os apóstolos, os profetas, todos eles estão falando no amor ao próximo. Tá certo? Mas o Silas aqui, ele tá tirando o amor ao próximo e tá dando a entender só do amor ao Pai para a pessoa estar presa no engano da religião e dar dízimo e oferta. O intuito é esse. Tá certo? Então vamos continuar. Vocês podem ver, quer ver só, acho que é Mateus 22, 37 que ele falou, né? Eu acho que é isso, vamos ver. Eu acho que é. Vamos ver. Não vou ler tudo porque a gente já leu, tá, amados? E para preservar a minha vista. Mas só para vocês verem o que Yahushua está falando e o que ele está dando a entender. Vamos ver. Espera aí. Respondeu, aqui ó, olha, presta atenção. Respondeu-lhe Yahushua: ame o Senhor, o seu Deus, tá, que é Yahu, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, tá? Beleza. Aí Yahushua diz aqui, ó: este é o primeiro e maior mandamento. Mas ele não terminou aí. Aqui, veja bem, verso 39. E o segundo é semelhante a ele. É semelhante ao quê? Ao primeiro mandamento, que é amar a Yahu. Tá certo? Qual é o segundo? E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que ele disse isso? Porque quando você ama a Yahu de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, que é você, porque nós somos a alma, e de todo o entendimento, nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Então a gente não precisa de cumprir lei. Por quê? Porque esse mandamento do amor ao próximo, do amor a Yahu, de amor ao próximo, quando nós praticamos, que nós andamos no Espírito, nós não vamos matar. Por quê? Porque o amor não mata. Então se a gente ama, a gente não precisa de ler na lei: não matarás. Por quê? Porque a gente não vai matar. Porque nós amamos. Não adulterarás. Nós não vamos adulterar, por quê? Porque nós amamos. Não dirás falso testemunho com o seu irmão. Nós não vamos praticar isso, por quê? Porque nós amamos. Então, isso tudo, quando a gente pratica o amor verdadeiro, a gente anda no Espírito e a gente está nesse amor que é Yahu, a gente não vai praticar a lei. Por quê? Porque a lei diz: não faça. Não faça, não faça. Por quê? Porque o mandamento diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Então, a lei diz: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Então, quando a gente ama, a gente
automaticamente pratica a lei, que é não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Entende? É isso que ele está falando. Então vocês vejam que Yahushua, ele falou do amor a Yahweh, sobre todo o teu entendimento, mas ele também falou do amor ao próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Certo? Esse é o segundo maior mandamento. Mas o Silas aqui, ele não vai tocar no segundo maior mandamento. Ele vai falar somente no amor, né? A Deus, que é Terron, que é o Deus que ele prega. Que ele usa a palavra de Yahushua, se passando por Jesus, que não é o verdadeiro Salvador, para ele conseguir mais pessoas para o aprisco dele, para viver preso na religião, no engano da religião e na porta larga que é a religião. Então vamos continuar aqui. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Sabe o que significa essas três coisas? Amar o Senhor meu Deus com todas as minhas emoções, com toda a minha consciência e com toda a minha mente. É priorizar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que ama mais o carro do que a Deus, porque é capaz de gastar uma grana para comprar um carro, se lacrar todo, viver arrochado por causa do carro. Parece que é uma piada. Mas se eu sou capaz de fazer um sacrifício absurdo para comprar um automóvel e não sou capaz de nem fazer a metade para oferecer para Deus, significa que isso vale mais do que Deus? Ou será que eu estou enganado no que eu estou falando? Aí, amados, vocês estão vendo que ele não está enganado no que ele está falando, porque ele está falando sabendo que está enganando, tá certo? Só que as pessoas estão enganadas ouvindo ele, que está enganando as pessoas. Porque, veja, vocês estão vendo que Yahushua, ele falou de amar a Yahweh sobre todas as coisas, de todo o entendimento, mas ele falou, este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este, é semelhante a qual? Ao maior mandamento, que é o primeiro. O segundo é semelhante a este, que é amar o próximo. Mas vocês estão vendo que ele está dando a mensagem na direção de você se sacrificar para Deus, ou seja, para dar para Deus. Mas só que o Deus aqui, na verdade, amados, não é o Deus Terron que ele está falando. Mas o Deus aqui é ele. Porque o Silas Malafaia aqui está no lugar de Deus. Por quê? Porque você vai dar a oferta, a pessoa dá a oferta e o dízimo, mas não é Deus que vai receber Terron. Ele é que recebe o dízimo e a oferta e fica rico, às custas das pessoas. Então vocês vejam bem que ele está tirando a mensagem, ele está falando, tipo, a pessoa é mais capaz de cuidar de um carro, de se sacrificar por um carro, mas não é capaz de se sacrificar para Deus. Então Deus é menos importante do que o carro, ou seja, sendo que o que Yahweh nos pede é que a gente dê para o próximo, que a gente ajude o próximo, que a gente tenha sim, mas que a gente tenha condições de ter para nós e que ajude o próximo. Porque veja, o João Batista, que batizava nas águas e veio mostrar o caminho de Yahushua, né? Que ele falou, né? Que ele veio preparar o caminho e ele era primo de Yahushua. Ele disse assim, se você tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão e fique com uma. Ele não disse assim, amados, Yahushua ele não quer assim, tipo, eu tenho um casaco, eu só tenho um casaco. Eu também não posso pegar o meu casaco e dar para uma pessoa que não tem nenhum e eu ficar sem. Por quê? Porque eu vou sentir frio, eu vou ficar doente. Então, eu não posso amar uma pessoa sem me amar. Eu tenho que primeiro me amar para eu amar ao próximo. É isso que a Yahushua falou. E a Yahushua disse, ame ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Então, eu primeiro tenho que me amar para amar o próximo. Mas para eu me amar, eu tenho que ir na porta estreita que é Yahushua, tenho que andar no caminho que é Yahushua, e Yahushua me leva ao Pai, tá certo? Ele nos leva ao Pai, e o Pai, ele nos lava no entendimento, ou seja, ele nos enche com o seu Espírito, que o Espírito habita em nós. Nós passamos a ser cheios do Espírito, não precisa a gente ficar buscando o Espírito, porque o Espírito não vai se esvaziar, porque o próprio Pai habita em nós, ele é Espírito.
E esse Espírito que habita em nós, que é o Espírito da verdade, ele vai nos ensinar o amor. Por quê? Porque o Pai é amor, então o Espírito é amor. E quando a gente aprende o amor, que Yahweh é amor, e a gente aprende esse amor, esse Espírito nos ensina a nos amar a nós mesmos. E quando nós amamos a nós mesmos, nós aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Tá certo? Então, vocês vejam bem que o Silas, ele em nenhum momento está falando amor ao próximo, porque esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é levar as pessoas a amar Deus sobre todas as coisas, para a pessoa ajudar no templo físico onde o Altíssimo não habita. Tá certo? E aí, quem vai receber o dízimo da oferta nesse templo físico, onde o verdadeiro Deus não habita, é ele, Silas Malafaia, que é o Deus que recebe. Vocês entendem isso, amados? Então vamos continuar. Vou voltar aqui só para vocês verem que em nenhum momento ele fala no amor ao próximo. Veja bem. E não sou capaz de nem fazer a metade para oferecer para Deus, significa que isso vale mais do que Deus? Ou será que eu estou enganado no que eu estou falando? Fica ruim de me responder, né, irmão? Porque a gente demonstra se ama mais ou não é pela boca, é pela atitude. Viu, querido? Mas vocês reparem, amados, que ele falou que a gente demonstra se a gente ama mais ou não, não é pela boca, mas é pela atitude. Mas ele está levando o povo a pensar que é pela atitude de dar dízimos e ofertas na igreja dele. E não da gente ser a igreja e ajudar ao próximo, que é o que o pai e o filho querem. Que o filho disse, ame ao próximo, ao teu próximo, como a si mesmo. Então vocês estão vendo para onde ele está levando a pregação dele, tá? Vamos continuar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar mais do que a tua mulher, do que teu marido, do que teus filhos, do que teu negócio, do que tua casa, do que teu carro, do que o dinheiro que você tem. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Se já ressuscitastes com Cristo. Ai, que anúncio. Cada um anúncio chato, né, amados? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele usa duas coisas. Buscar indica ato concreto em direção a alguma coisa. Quem busca está agindo. Pensar. Você jamais pode agir se primeiro não passar pelo processo mental. Ele está mostrando a prioridade com as coisas de Deus. Buscar a Deus é colocar Deus na prioridade da tua vida. Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, se o povo de Deus entender isso. Ah, se o povo de Arro, que está preso na sua gaiola, Silas, entender que buscar o Pai, tá? Busque em primeiro lugar o reino de Arro e a sua justiça. É você buscar o entendimento e largar o engano da religião. Onde você está e você sabe que é engano. Você sabe, Silas. E o Pai vai cobrar isso de você, meu querido. E você sabe. É por isso que você não tem temor. É por isso, porque você sabe que você não vai entrar, como está escrito em Apocalipse 22:15, fora ficarão os cães. Você sabe, Silas, eu sinto pena de você, meu querido, eu sinto pena que você se arrependa a tempo. Porque veja, amados, ele está falando isso, que não é digno de mim aquele que amar mais pai, mãe, irmãos, mais do que a Yahweh. Beleza, Yahushua falou isso sim. Mas o que Yahushua quis dizer? Aquele que amar mais pai, mãe, mais do que a mim não é digno de mim. Primeiro, o que Yahushua está falando aqui, o pai, que ele está falando no sentido espiritual, tá? Quando ele fala primeiro, não amar pai, é não amar líder religioso, não seguir esses homens. Por quê? Porque o líder religioso é um pai.
É um pai espiritual. E por isso que Yahushua falou em Mateus 23, ele disse, não chameis ninguém de pai, porque um só o vosso pai que está nos céus. Não chamei ninguém de mestre, de guia, porque um só é o vosso mestre, Yahushua. Tá certo? Vocês são todos iguais. Vocês são irmãos. Foi o que ele disse. Tá certo? Está escrito lá em Mateus 23. Tá? Então, quando ele diz, não ameis mais mãe mais do que a mim, a mãe, amados, é a igreja, é o templo de pedra, é a religião. Então, para a pessoa amar verdadeiramente Yahweh, ela tem que sair do sistema religioso, que é a mãe, e tem que abandonar o pai, que é líder espiritual, nesses templos. Tá certo? É isso que está falando. Porque quando a gente vai para o verdadeiro caminho, e o único caminho que é Yahushua, quando a gente vai para a porta estreita, porque ele não é uma das portas, Yahushua não é uma das portas, amados. Tá? Yahushua, ele é a porta estreita, são poucos que entram por esse caminho. Larga é a porta da perdição, que é a religião. Então, quando a gente está no verdadeiro caminho e a gente está no Espírito, no verdadeiro Espírito, que a gente anda no Espírito, nós amamos. Então, nós amamos o Pai de todo o nosso entendimento, quando a gente anda no Espírito. E nós amamos ao próximo, ou seja, nós amamos ao próximo pai, mãe, a todos que estão ao nosso redor, como a nós mesmos. Então, isso aí que ele está falando, e a Rússia falou assim, mas ele falou no sentido religioso, de religião, tá certo? Não tem lógica, tipo, teve uma vez que a minha irmã foi e falou para mim, na Bíblia está dizendo, não chameis ninguém de pai. Então eu não podia chamar meu pai de pai? Entendeu? Porque meu pai já é falecido. Então ela falou assim, então eu não podia chamar ele de pai? Eu falei para ela, olha, isso não é no físico, isso não é um pai biológico, ele está falando no espírito. Então as pessoas não entendem isso, amados. Tá? Só que aqui ele está levando o povo a entender que você não tem que amar mais pai, mãe, irmão, ou seja, por exemplo, o seu pai está passando uma necessidade, tem que comprar um remédio. Aí você está lá com o dinheiro do dízimo, uma pessoa que é evangélica, e está só com o dinheiro do dízimo, e o seu pai precisa justamente do remédio, que é o dízimo. O que ele está querendo levar a entender aqui é que você tem que dar o dízimo e deixar o seu pai sem o remédio. Porque aquele que amar mais pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, não é isso que a Rússia ensina, não, amados. Pelo contrário. Ele não pede dízimo, ele foi o dízimo dado por nós, ele foi a oferta dada por nós. Como eu já expliquei, que a Rússia, ele foi andando no matadouro, não é porque ele foi morto no madeiro, ele foi andando até o madeiro como oferta, porque a oferta era o animal que ia andando, ele foi andando como oferta por nós. E ele foi dizimado, ou seja, ele se ofertou por nós, por quê? Porque ele foi como sumo sacerdote, então ele próprio se ofertou por nós, ele foi andando vivo e ele foi morto, dizimado por nós. Então, quando você ouve uma pregação dessa, e falando, não ameis mais o seu pai e sua mãe, você vai entender o quê? Peraí, então, se meu pai está doente, e eu estou com o dinheiro do dízimo, eu não posso tocar no que é de Deus, senão Deus vai me amaldiçoar, Ele não vai me abençoar. Então eu vou deixar meu pai sem o remédio. Veja se isso é o verdadeiro amor. Amados, quando a gente lê a Escritura, descontaminada da religião, e a gente entende quem é Yahweh, a gente vê que a pregação dele está totalmente fora do que Yahushua falou. Vocês estão vendo que ele está indo para o outro lado, ele está indo para o lado da religião, tá? E para a pessoa amar Deus sobre todas as coisas, mas justamente para a pessoa continuar presa no engano da religião, dando dinheiro para esse Deus aqui, Silas Malafaia. Porque é esse Deus aqui que recebe o dízimo. Entendem isso? Porque o Pai verdadeiro, ele não quer nada de nossas mãos. Ele mesmo disse em Atos 17, 24. O Yahweh que fez a terra, e o céu e tudo que há na terra, ele é Senhor de tudo. E ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
e nem tampouco ele requer nada de nossas mãos. Ele não quer nada de nossas mãos. Pois é Ele mesmo que deu o ar, a vida e tudo que nós necessitamos. Mas o que Ele requer é que nós façamos ao próximo. É isso que Ele quer. E o Silas aqui está tirando o próximo para a pessoa fazer para Deus. Mas qual Deus? O Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, escrito em 2 Coríntios 4:4, que é Terrom, e o Deus que é Ele, porque esse Deus aqui é que recebe dízimos e ofertas, tá certo? Então vamos continuar. Oh, meu pai. Peraí, gente. Ai. Não vão poder voltar para suas vidas normais depois de hoje. Peraí. Tudo que a gente fez, não vamos ganhar um centavo. Você foi baleado 5 Oh, meu vezes pai. no seu país e não consegue nem pagar. O que aconteceu aqui, gente? Eu não tô sabendo o que aconteceu aqui. Por acaso, Peraí. Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Aí é toda hora anúncio. Né? Então vamos continuar aqui pra gente ver o que ele tá falando. Só voltar uns segundinhos aqui. Né? Sentadas. Se o povo de Deus entender isso, você vai ser levado para um outro patamar de relacionamento com Ele. Como é que se busca mais a Deus? Em sexto lugar, usando mais a fé. Meu irmão, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele... Ok, beleza. Então vamos lá. Hebreus 11:6. Vamos ler. Fala igualzinho ele de Soriano. Vamos ler? 11. A gente já leu Hebreus 9 e 10 todo, lembra? Ainda nesse vídeo do Silas Malafaia. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui, né, sobre a fé? Qual fé é essa? Certo? Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Yahweh, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, que recompensa aquele que o busca, mas ele vai levar uma recompensa àquele que o busca dando dinheiro nesses tempos físicos, tá? É para isso aí que ele vai levar, porque ele já falou do sacrifício e já falou de finanças, né, em sacrifício. Então ele vai levar para esse lado. Agora vamos ver aqui que fé é essa, né? Que na verdade essa fé que eles falam nos templos não é fé. Eu esqueci até a palavra que o irmão Edinho falou. Que ele falou uma palavra, porque essa fé também é blasfemada, que não tem nada a ver com a fé, porque a fé deles, amados, é assim, tipo, você crê que Deus vai te dar um marido, aí você crê, não sei o que, mas não, essa fé é de você estar vivendo o hoje, tá certo? Andando no espírito e vivendo hoje, porque o que o irmão Edinho tem falado nos vídeos, né, no canal Último Dia, é uma coisa assim, impressionante, que a gente, na verdade, a gente não vive o dia de hoje, a gente sempre vive no futuro. Eu vou trabalhar para comprar isso aqui daqui a 2 meses, não sei o que, mas a pessoa não vive no presente. E o que a Ruxa disse é: não andeis ansiosos por o que é a vez de comer ou de beber. Porque o Pai, Ele cuida de tudo, do lírio do campo. Não vai cuidar de vós, que sois pessoas, que sois, né? Que sois filhos. Entende? Então ele disse: basta a cada dia o seu mal. Pense a cada dia no seu mal, ou seja, viva o hoje. O amanhã pertence a Yahweh. Porque quando a gente chega no amanhã, já não é mais o amanhã, já é o hoje. A gente sempre vive no futuro. Então a gente deve viver o hoje. Mas para a gente viver o hoje, é a gente permanecer no hoje. Vivendo o hoje, andando no espírito. Isso sim é fé. Que eu esqueci a palavra que o irmão Edinho falou. Tá certo? Porque essa fé aqui é uma fé totalmente diferente. É uma fé que não existe, é surreal. Tá? Então vamos lá. Ora, a fé, é porque eu esqueci a palavra que o irmão Edinho falou, gente, desculpa. Mas a fé é uma palavra totalmente, assim, que a pessoa não consegue realmente entender o que é a fé. Mas quando eu lembrar do vídeo,
né? Ô, irmão Edinho, se você lembrar, bota aí nos comentários também, porque eu esqueci a palavra, sinceramente eu esqueci, gente, mas ele falou o que é realmente a fé, a palavra, porque assim, a promessa, quando a gente lê evangelho na escritura, na verdade, é a palavra promessa. Eles botaram evangelho. E a fé também, da mesma forma, é uma outra palavra que a gente entende direitinho o que é a fé. Tá certo? Então vamos lá. Ora, mas vou ler a fé mesmo, porque mas a gente vai entender, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então vocês vejam bem, quando você crê, a fé é tipo um crer. E das coisas que não vemos, o que nós não vemos? Nós não vemos Yahushua em pessoa aqui físico, mas a gente crê que ele é o caminho, que ele é a porta estreita e que ele é o pastor. Então isso é crer, é fé, tá certo? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Yahweh, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então vocês vejam bem, ele está explicando o que é realmente o crer, nessa fé. Pela fé, Abel ofereceu a Yahweh um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Yahweh aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, né? É isso mesmo. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Yahweh o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Yahweh. Desculpa, amados. Sem fé, é impossível agradar a Yahweh, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vejam, é isso que o Silas botou aqui, né? Esse verso, Hebreus 11:6. Só que esse sem fé é impossível agradar a Yahweh, o próprio apóstolo Tiago, ele fala isso. Não, o Timóteo ele fala que a fé sem obra é morta. O que ele está dizendo isso? A fé sem obra é morta. Você pode ler Timóteo, quer ver só? Vou pegar aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Timóteo. Ai, gente, eu não estou conseguindo ler direito com esse óculos escuro. Estou botando meu óculos aqui porque tá difícil. O meu óculos é de grau e esse escuro aqui eu tô penando aqui para ler, tá? Aí daqui a pouco eu boto de novo para descansar a vista, porque quando eu boto meu óculos de perto para ler, começa a doer a vista. Mas daqui a pouco eu boto de novo para ir descansando, né? Então vamos ver aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou botar agradar a Deus, vou botar assim para a gente achar, porque se botar Yahweh não vai achar, né? Porque eles mudaram tudo. Tá. Ah, aqui tá mesmo, né? Ah, não, mas não é isso não. Desculpa, não é isso não, amados. A fé sem obra é morta. Peraí. Sem obras é morta. Vamos ver onde é que tá escrito. Tiago, é Tiago, eu falei Timóteo é Tiago. É Tiago 2. Opa, vamos nós. Vamos ler aqui Tiago 2. Veja bem. O que Tiago fala aqui? Tiago 2. Tá. 20. Mas vamos ler aqui Tiago 2. Só para vocês verem que a fé que ele está falando é a fé de ajudar o próximo, tá certo? Tá ligado a isso, a você amar a si mesmo, amar a si, amar ao próximo como a si mesmo e ajudar. É isso que ele está falando. Ele está falando, sem fé é impossível. Não, a fé sem obra é morta, ou seja, porque se você tem fé e não ajuda, não pratica a obra de ajudar o próximo, essa fé é inoperante, não existe. Quer ver?
Como é que vai estar? Só que o Silas aqui, ele está falando sem fé é impossível agradar a Deus, que ele está falando ali, mas ele está falando no sentido religioso, para a pessoa dar o dinheiro físico, né? O dízimo e a oferta no templo físico, mas não é isso que os apóstolos e a Ruxa, os profetas falaram. Eles falaram no amor ao próximo. Então a fé está ligada em você fazer a obra de ajudar o próximo, que são as nossas obras que nós seremos cobrados, como está escrito em Mateus 25, que eu já falei para vocês, né? Que a Ruxa vai falar, vem, serve bom e fiel, porque tive fome, tu me deste comer, né? Como a gente já leu em Mateus 25. Mas aí vocês abrem Mateus 25 e leem que vocês vão ver, tá? Então vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yahushua, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não é acepção, você não vai ajudar um e não ajudar o outro, certo? Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com sórdido traje, ou seja, ele está falando ajuntamento, num lugar, não está falando em um templo físico, tá certo? E atentardes para o que traz o traje precioso, ele disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Iarro aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ou seja, ricos na fé é ricos na obra de ajudar o próximo. Vocês vão ver que é isso que ele está falando. Olha, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Qual é o reino que ele prometeu? A vida eterna, Sião. Vejam, que é a promessa é a vida eterna. Então, ricos em fé, ou seja, de ajudar o próximo, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Vejam bem. Mas vós desonraste o pobre. Porventura, não vos oprime os ricos, não vos arrasta aos tribunais. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Qual é o bom nome? Nome de Yahushua. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, não é conforme o que diz o líder religioso, os pastores, mas é conforme a Escritura. Por que ele está dizendo isso? Porque o Yahushua, ele que é a palavra, deixou escrito na Escritura. Então tem que ser conforme a Escritura e não conforme o líder religioso no templo físico fala, distorcendo a Escritura. Então tem que ser conforme o que está escrito na Escritura. Vocês vejam bem. A lei real, qual é a lei real que está na Escritura? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O quê? O segundo mandamento de Yahushua que ele falou, e o segundo mandamento é semelhante a este, é semelhante ao primeiro, que é amar a Yahushua de todo o seu entendimento e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, o apóstolo aqui está falando a mesma coisa, o mesmo entendimento, o mesmo espírito que Yahushua falou, do mesmo espírito. Amarás ao teu próximo. Veja bem, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura. E o que a Escritura diz? O que é real na Escritura? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos da lei para transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, amados, o que o Silas está fazendo aqui é o quê? Ele está tirando o mandamento. O segundo maior mandamento que Yahushua disse, que amarás ao próximo como a si mesmo. Ele está tirando para botar no primeiro para a pessoa cumprir a lei. Dízimos e ofertas é lei, ir a templo é lei, ouvir um líder religioso que é um sacerdote é lei. Tudo isso faz parte da lei. Então, se alguém, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então você está vendo que ele está tirando o mandamento que Yahushua disse de amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei.
Estão entendendo, amados? Então vejam. Assim falai e assim procedei. Como devemos ser julgados pela lei da liberdade? Qual é a lei da liberdade? É o mandamento que Yahushua nos deu. Qual é esse mandamento, amados? É um mandamento que está resumido em 2. E esse mandamento é um só, o amor. Né? Que ele diz, o primeiro e maior mandamento é este: amarás a Yahushua de todo o teu coração, de toda a sua alma, que é todo o seu ser, e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante e maior, é semelhante a este, mas é maior, mas e o segundo mandamento, que é semelhante a este, que é o primeiro e maior, porque o primeiro e maior é amarás a Yahweh de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse. Qual é este? É o primeiro, que é amar a Yahweh de todo o teu entendimento. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então você veja aqui que é o mesmo espírito, o mesmo entendimento que Yahushua falou, como a gente leu em Mateus 22, o apóstolo está falando aqui em Tiago 2. Vejam, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Misericórdia é o quê? Compaixão, porque misericórdia vem da palavra miséria. Mas aqui porque o juízo que será sem compaixão sobre aquele que não fez compaixão, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Veja, amados, essa fé aqui, as pessoas às vezes falam assim, não, mas o Tiago, ele estava assim, falando coisa contrária de Paulo, que é Shaul. Porque Paulo diz assim, que nós somos salvos não por obras, mas pela fé. E agora o Tiago está dizendo aqui que porventura a fé pode salvar, ou seja, a fé não salva ninguém. Mas qual é a fé essa que não salva? É a fé sem obras. A fé sem obras não salva ninguém. Mas quando o Paulo fala aqui que nós, ele aqui está falando que nós temos que ter a obra para ser salvo, para ser justificado, essa obra que ele está falando aqui, que a gente tem a fé quando a gente pratica essa obra, é a obra ao próximo. E aí nós somos justificados por essa obra de ajudar o próximo. Mas quando Paulo, o Shaul, ele fala que que a gente não é salvo por obras, mas pela fé, essa obra é a obra da lei, de praticar a lei, de praticar atos religiosos. Essa obra não salva ninguém. Por quê? Porque é a fé em Yahushua que vai salvar. E quando a gente crê em Yahushua e sai do engano da religião e não pratica mais a obra da lei, e a gente pratica a obra que é a verdadeira fé, que é ajudar o próximo, aí sim, vocês estão entendendo? Aí nós somos justificados por obras. Qual a obra? A obra de ajudar o próximo. Tá certo? Então é uma coisa totalmente diferente. Vocês estão vendo que o Paulo está falando da obra da lei, que não justifica ninguém, que não salva ninguém, porque é Yahushua que salva. Tá certo? Ele que salva, ele que é o nosso salvador. Não é praticar obras da lei, ou seja, obras de religiosidade, de atos religiosos. Mas aqui o apóstolo Tiago, ele está falando de a obra de ajudar o próximo. Então, quando a gente ajudar o próximo, nós temos fé, nós mostramos a fé. Vamos ver como é que ele está falando isso? Vamos continuar aqui. Verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então vamos ver que fé é essa. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, que fé é essa? A pessoa não vai exercitar a fé, porque a pessoa não vai continuar sem ter o que comer. Aquele que está passando necessidade não terá o que comer. Então não adianta a pessoa que falar que tem fé e não ajudar aquele que está necessitado. É isso que ele está falando, essa fé é inoperante. Entende? Então vamos lá. Que proveito virá daí? Assim, vejam bem, olha o que ele vai falar agora. Assim também, a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, se você tem fé, você diz, eu tenho fé, mas você não pratica essa fé com a obra de ajudar o próximo, tá? Como a si mesmo, de amar ao próximo, de ajudar, essa sua fé é morta em si mesmo. Então, na verdade, você não tem, a pessoa não tem fé. Por quê? Porque ela não pratica a obra de ajudar o próximo. Porque essa é a nossa obra, amado. A obra de Yarrow, que as pessoas falam, vamos a um templo buscar a Deus, né? Fazer a obra de Deus, de ir a um templo, de dar dízimos da oferta. Isso não é obra de Deus, porque a obra verdadeira que Yarrow fez foi enviar o Filho. Tanto que Yahusha mesmo disse, os discípulos perguntaram, mestre, quais são as obras que nós temos que fazer para Yarrow? E aí a Yahusha fala assim, a obra é esta. Ele disse, a obra é esta. Ele não falou as obras. Ele disse, a obra é esta. Que creias naquele que o Pai enviou. Então a obra é a gente crer em Yahusha, que o Pai enviou Yahusha. A gente crê em Yahusha porque o Pai enviou. Essa é a obra. Tá certo? Essa é a obra. Para com Yarrow. A gente crê que Yarrow enviou o Filho. E a gente crê no Filho que Yarrow enviou. Agora, as nossas obras, tá? Ao próximo é ajudar o próximo. Tá certo? É alimentar o próximo, é dar alimento espiritual, que é esse alimento que eu tô dando para vocês, né? Que a Yahusha me deu e a gente está se alimentando, alimentar o espírito, o nosso ser. E ajudar também o necessitado nas suas tribulações. Se a pessoa tiver necessidade de uma comida, a gente ajudar, tá certo? O verdadeiro jejum que está escrito em Isaías 58, né? É que você reparta a comida com o faminto. Não é que a gente fique sem comer, mas é que a gente reparta a comida com quem não tem, tá certo? Então vocês vejam bem. Tá? Então ele está dizendo, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por quê? Porque quando a pessoa fala, alguém fala, eu tenho fé, mas não pratica a obra de ajudar o próximo, essa obra está morta. Mas quando você tem as obras, você pratica as obras de ajudar o próximo, você mostra que você tem fé. É isso que ele está falando. Vocês vejam bem, gente, que maravilha de entendimento. Olha isso. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Yarrow? Fazes bem. Veja, então a gente já viu aqui. Eu não vou prosseguir muito por causa da minha vista, tá, amados? Mas só para vocês verem do que o apóstolo está falando aqui. Que o apóstolo aqui está falando o mesmo entendimento. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Yarrow, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que ele está falando isso? Sem fé. Porque sem fé, se a gente não pratica a obra de ajudar o próximo, a gente não tem fé. É isso que ele está falando, de ajuda ao próximo. Vocês vejam bem. Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente crê, a gente tem fé. Vocês estão vendo como é que bate? Que eles estão no mesmo entendimento do Espírito, é o mesmo Espírito. Olha que maravilha. Então, olha lá. Sem fé é impossível agradar a Yarrow, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, que recompensa aqueles que o buscam andando no entendimento do Espírito e amando a ele de todo o entendimento e amando ao próximo como a nós mesmos, praticando as obras para que, através da nossa obra que a gente pratica, a gente mostra a fé que a gente tem. Tá certo? Tá? Pela fé, aí aqui vem, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé. E ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui vai falar aqui, ó, tudo que ele vai falar dos nossos antepassados, de Abraão, de Moisés, tá? Que eu não vou ler tudo, amados, porque a minha vista está ainda um pouquinho inflamada, então eu prefiro preservar.
Então vamos continuar aqui o que o Silas está falando para eu dar continuidade nessa parte, tá certo? Vou só botar aqui, porque já tem mais de 1 hora de vídeo. Que se aproxima de Deus, porque busca é se aproximar de Deus, creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Todos os homens da Bíblia que tiveram intimidade com Deus eram homens de fé. Você pode usar lógica, inteligência, intuição, potencial humano e dependência de Deus. E a vida moderna, e a vida que oferece tanta coisa, nós passamos mais a acreditar nessas coisas do que em Deus. Então, nós só queremos exercitar nossa fé para coisas sobrenaturais, quando o médico diz assim, está com câncer. Essa enfermidade aí é crônica, não tem cura. Essa causa na justiça você não ganha. E, Deus. Só que para você ter um exercício de fé nessas coisas do sobrenatural e do impossível, você tem que aprender a viver pela fé na normalidade da tua vida. Aqui é que está, meu irmão. Senhor, qual a direção que eu tomo nessa questão? Senhor, será que vale a pena eu receber esse emprego que estão me oferecendo? É nessas coisas você está exercitando a tua fé. E quanto mais você exercita a sua fé, você está buscando mais a Deus e você se aproxima mais dele. Ok, amados, deixa eu virar aqui, né? Porque eu vou parar por aqui que já tem mais de 1 hora de vídeo, tá? Então, o que acontece, amados? Veja, ele falou assim que quando a gente exercita a nossa fé, né? A gente busca mais a Deus, a gente exercita a nossa fé, certo? Beleza. Mas quando a gente busca mais a Deus, quando a gente busca assim, a gente não precisa ficar buscando a Deus, porque quando o Espírito, a gente anda no Espírito e o Espírito habita em nós estamos sempre em arro, sempre no entendimento do Espírito, andando sempre no Espírito. Ele mesmo diz, andai no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Então, quando a gente está andando no Espírito, a gente não precisa buscar. Por quê? Porque quando a gente tem, a gente não precisa buscar, a gente já tem. Veja bem, olha, eu vou buscar o meu filho na escola. Então, eu fui lá na escola, peguei meu filho. Eu vou buscar de novo? Não, porque meu filho já está comigo. Então, da mesma forma, você foi para Yahusha, que é o caminho. Ele é a porta estreita. Você entrou na porta Yahusha, que é estreita, e saiu da porta larga, que é a religião. Você andou no caminho que é Yahusha. E Yahusha levou o Pai. O Pai vem em você, porque o Espírito habita em nós. E não precisa a gente buscar a Deus. Porque o Espírito da verdade habita em nós. Então a gente já tem Espírito. E nisso a gente anda no Espírito. E quando a gente anda no Espírito, a gente anda na fé. A gente anda em fé. Por quê? Porque nós conhecemos o amor que é Yahweh. E ele se revela a nós. E o Espírito passa a mostrar esse amor. E nós passamos a praticar o amor. Porque o Espírito que mora em nós, que habita em nós, ele pratica esse amor. E ele nos ensina a nos amar. E quando a gente aprende o amor, a nos amar, a gente aprende a amar nós mesmos, ao próximo como a nós mesmos. E aí, quando a gente ama o próximo e a gente pratica a obra de ajudar ao próximo, nós estamos praticando a fé, porque nós estamos mostrando a fé através da obra. Está entendendo, amados? Então é isso. Então, amados, que a Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá meu olho, só pra vocês terem uma ideia, tá melhor, tá? Por isso que eu não gravei ontem, mas o médico disse que isso é normal, tá? Por causa da cirurgia da catarata, mas estou em tratamento e por isso que eu estou assim evitando ler. Mas ainda bem que hoje, pelo menos, o Silas botou os versículos, os capítulos, né? E os versículos que a gente já tinha lido, então eu já li um pouquinho menos, tá? Mas é isso aí, amados, que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima, um abraço.